Reunião de pauta começando aqui na Causa Operária TV. Bom dia, companheiros. Estamos aqui no seu programa matinal desse canal revolucionário. Ninguém sabe por que eu tô aqui hoje, mas eu apareci. Eu no caminho ali encontrei o Chico, mandei ele embora. Falei que hoje eu queria apresentar aqui com meus amigos Uriel Schran e Márcio Roberto. Nunca mais apareci por aqui, fazia tempo. E hoje vamos falar sobre a guerra, né? Porque também quase não tem outro assunto, né? Você vê que a política internacional meio que ganhou aí completamente também os tópicos da política nacional. Né? Pois é, o negócio tá feio aqui, né? E a burguesia tá desesperada, tem tudo no jornal, você entra no jornal, é 40 mil matérias sobre atacando a Rússia, etc. Mas, pra gente começar aqui, tô com o Márcio Roberto. Bom dia, Henrique. Tô com o Uriel Schran. Bom dia, companheiro. Agora nós temos um companheiro intelectual no programa. As histórias, Márcio, as histórias. E nós temos a companheira direto de Santiago, que não é do Chile, mas é do Rio Grande do Sul, a companheira Júlia Scalvenzi. Bom dia, Júlia. Bom dia, também não é Santiago de Cuba. Infelizmente, né, Júlia? Pois é. Bom, estamos aqui começando. Para a gente iniciar o programa, né, vamos dar aqueles recados. Você pode mandar seu superchat aí para contribuir conosco. Eu sempre estou falando em todo o programa que o Sheik Árabe ainda não apareceu, então você precisa contribuir conosco. Quando o Sheik Árabe aparecer, a gente vê se o que ele deu de verbo para a gente foi o suficiente para vocês pararem de mandar superchat. Mas enquanto ele não aparece, manda superchat, manda super sticker e seja membro assinante da Causa Operária TV. Você tem vários níveis aí de membro, então você pode contribuir com tanto que você achar melhor. Tem o membro bronze a partir de R$ 7,99 por mês, membro prata, ouro, platina e rubi. Né? E cada um desses aí você ganha alguns benefícios, mas o mais importante é contribuir conosco, contribuir com a Causa Operária TV, um canal revolucionário, independente e operário. E para a gente começar, eu queria já começando aqui chamando a contribuição do meu amigo J. Camelo, que mandou uma charge para a gente sobre a guerra na Ucrânia. Temos aí, produção? Aí. Olha só, sobre o Mamãe Caguei. O Mamãe Falei foi todo machão lá, né? Na verdade, o que me contaram, eu nem vou falar sobre a fala dele, que depois a gente vai falar sobre isso, mas o que eu fiquei sabendo, assim, na verdade ele foi pra Polônia, aí ele tirou umas fotos, aí para não falarem que ele nem tinha ido pra Ucrânia, parece que ele pôs o pé direito na Ucrânia e ficou com o pé esquerdo na Polônia, assim, só pra falar que ele não foi. Ele atravessou a fronteira ali, ficou assim 2 segundos e voltou correndo pra Polônia. E aí tirou umas fotos e tudo mais. Depois deu aquele vexame, né? Que a gente vai falar aqui sobre isso mais daqui a pouquinho. Mas, bom, pode voltar, produção. Essa foi a nossa charge do dia aí do companheiro J. Camelo. Mas eu queria começar, então, o nosso programa aqui com alguns anúncios de atividades do PCO. E o companheiro Uriel vai nos brindar aí com informações. Em primeiro lugar, importante a gente avisar e tudo mais, para todos os companheiros terem ciência, que o curso mais esperado aí do ano, né, e mais esperado da história do nosso partido... Da história do Brasil. Mais esperado da história do Brasil. O curso sobre os 500 anos da história do Brasil, ele foi adiado 1 semana. Vai começar logo na semana que vem, né? A gente está fazendo várias reformas no nosso auditório e tudo mais para poder receber todo mundo. E apertem os cintos, companheiros. Se preparem porque semana que vem vai começar. E outras atividades, né? Agora passou o carnaval, né? E aí o pessoal vai tirar a esquerda de casa de uma forma ou de outra, né? Então a gente está fazendo uma série de atividades agora nessa semana. Uma delas vai ser 2 atividades beneficentes da Aliança da Juventude Revolucionária. Queria já convidar os companheiros para participarem, né? A gente vai fazer uma festa fantasia da JR, né? Os companheiros podem participar, podem contribuir, né? Vai ter drinks da JR e tudo mais. E, além disso, a gente vai fazer um rachão. Vale convidar aqui todos os companheiros também, o Jogo do Século, né? Que vai ser dos jovens da JR contra a velha guarda, né? Também não vai ser fácil de ganhar, viu? Eu tô pleiteando aí minha vaga no time dos jovens, né, obviamente, porque eu tô muito longe de ser velha guarda.
Então, o Márcio não, o Márcio é Eu velha já guarda tô, de verdade. já tô nos 45 já de idade. Mas, bom, a festa vai ser na sexta, o jogo vai ser no domingo, e na outra semana já vai todo mundo pro Rio de Janeiro, porque vai ter a Conferência Nacional do Coletivo João Cândido, coletivo de negros do PCO, né, Márcio? É isso aí. Se você quer fazer um debate real, né, e ajudar na construção de um programa que vai ser a libertação do povo negro, né, além de um amplo debate, né, sobre o identitarismo e os seus malefícios, né, então você venha participar da Conferência do Coletivo de Negros, né, um debate aberto, né, todo mundo pode participar, né, independente do que você declarou lá no IBGE, se você é pardo, branco, amarelo, preto. Mas independente do que o IBGE cobrou de você, você tem direito a vir participar, né? Vamos fazer aquela campanha intransigente que fala? Estou dormindo ainda, será? Depois de começar o programa? Acho que sim. Não, mas a gente vai fazer uma campanha assim profunda pelo fim da polícia, né? Qualquer tipo de polícia, pelo fim do vestibular, né? Que já é coisa assim, já faz parte, né, da luta histórica do movimento negro, né? E outras questões e outros debates além disso aí. Então, venha debater conosco, venha construir esse programa e ajudar na luta da libertação da população negra brasileira. Exato. Companheiros, é o seguinte, ó, nós temos aqui justamente uma matéria, eu acho a mais legal do dia, na verdade, que é o seguinte, vocês sabem, né? O PSOL, Boulos, eles são os paladinos. O PSOL apareceu, o Márcio lembra, o Uriel provavelmente não lembra. O PSOL apareceu, né, falando o seguinte: não podemos mais aceitar a conciliação de classes do PT, não podemos aceitar dinheiros dos empresários, não podemos aceitar a colaboração de classes, etc. e tal. Aí, beleza, né? A gente sabe que isso é tudo papo furado, né? Se você, inclusive, quiser adquirir o livro sobre o PSOL, que existe aqui na nossa livraria, na loja do PCO, você pode adquirir, que logo no início do PSOL a gente já falava que isso era tudo papo furado, não tinha nada disso. Mas o que acontece? Com o tempo, cada vez mais eles foram, né, fazendo o que todo partido burguês e pequeno burguês faz, que é justamente a conciliação de classes cada vez mais aberta. Aí nós denunciamos a questão do Boulos, Varde, etc. e tal, né? O pessoal deve ter acompanhado, instituto lá, o IREE, né? Ligações com ONGs imperialistas e tudo mais. Mas o Varde, que é o dono do IREE, que é quem emprega o Boulos e quem financia, né? Ele financia, apoia o Boulos, etc. e tal. Ele não é só o dono do IREE, né, Márcio? Ele também tem outros amigos, né? Não é só o Boulos que é amigo dele. Aqui é interessante, Henrique, boa introdução, né? Porque nós, ao analisarmos aqui, né, a ficha corrida, né, do IREE, a gente viu que ele financia também pistoleiros, né, que mataram centenas de sem-terra, inclusive são responsáveis pelo massacre de Corumbiara. Será que falar pistoleiro, eles vão falar que você está sendo pistoleirofóbico? Pistoleirofóbico. Latifundiariofóbico? Latifundiariofóbico. Porque, também assim, seria bom. Só porque é latifundiário é pistoleiro? Se o cara me chamar... Mas ele é pistoleiro mesmo. Ele participou com armas em mãos contra o massacre de Columbiara. Ele foi um dos caras que estava lá atirando contra o sem-terra. Não é assim? E também, se o pessoal falar que eu sou pistoleirofóbico, é bom. Vai ser um elogio, né? Latifundofóbico também eu sou pra caramba, né? Então, assim, a gente pode ser... Olha, eu queria que o pessoal botasse até no Google, se quisesse, para conferir aí, né? O nome do assassino aqui, que hoje é deputado, chama Moreira Mendes Filho, né? Nossa, a cara dele. Moreira Mendes Filho. O cara tá até volta na mente, assim, várias coisas, né? Se o Chico Mendes estivesse vivo hoje aqui, ia falar, nossa, que coisa, que absurdo, né? Os mesmos caras que mandaram me matar hoje está sendo financiado pelo Instituto Plural aí, que financia o Boulos. Então, assim, pessoal, só para vocês terem uma ideia, né? O Valfrido Vade aí, ele chegou e com seu próprio CPF, ele doou para a campanha desse assassino de sem terra quase R$41 mil. E, em nome do seu escritório de advocacia, ele doou para esse matador de sem terra mais quase R$100 mil. O total aqui foi R$140 mil que o Valfrido Vade doou para esse assassino de sem terra. Né? Isso aqui fica bem claro aqui com essa... Já tinha ficado claro, né? Mas, mais uma vez, estamos demonstrando aqui que essa pluralidade não tem nada de plural. Na verdade, é uma campanha para poder financiar uma esquerda inócua, né? Uma esquerda que
que não tem ligação nenhuma com o movimento de luta pela terra, tanto urbana quanto rural. Mesmo que Boulos fala aí do MTST, da luta pelo sem terra e da luta do sem teto, né? Quem vai nos acampamentos sabe muito, eu que já fui várias vezes, tenho amigos pessoais que estão em alguns acampamentos desse aqui em São Paulo, né? Eu já fui, visitei, nós sabemos muito bem que Boulos não tem nada a ver com isso aí, é só uma fachada, né, para dizer que na luta pela terra urbana. Só que a gente fica vendo aí agora, o seu financiador financia assassinos de sem terra. Mais uma vez, o PCL está demonstrando aqui. Eu queria que tem até uma matéria muito bem elaborada, que foi escrita pelo companheiro aí, Renato Farac, está no Diário Causa Operária, né? Então vocês entrem lá, procurem o colunista do dia lá, Renato Farac, e vocês vão ler detalhes sobre a vida desse Moreira Filho aí. Um verdadeiro assassino, um verdadeiro não, um nato, né? Um assassino aí que está de Rondônia, coitado dos camponeses pobres de Rondônia, que fica na mira das suas pistolas aí, né? Esse aí é um amiguinho do Guilherme Boulos. Não, o que eu acho muito interessante é que a gente já tem toda uma série de matérias sobre o caso Boulos-Vard, né? E esse Vard, o financiador do Boulos, né, o empresário do Boulos, ele está em tudo quanto é esquema da direita, financiando as piores figuras. A gente viu ele financiando aí aquele cara lá judeu contra a Vale do Rio Doce, um dos caras mais ricos do mundo. A gente viu ele dando mala de dinheiro para o Sérgio Moro, né, contratando o Sérgio Moro em mais de um processo diferente, dando centenas de milhares de reais para o Sérgio Moro. Né, ele é o chefe do IRE, né, e um dos caras do IRE é o Etchegóin. A gente precisa denunciar isso daí, né, as relações da esquerda que são financiadas diretamente pelo NED, né, quando a gente for ver, finalmente é diretamente pela CIA que o IRE é financiado, porque isso revela aí, na verdade, qual que é o papel dessa esquerda, né? O Márcio comentou que seria uma luta inócua e tudo mais, e realmente, isso não presta nada para o movimento operário, para a luta dos trabalhadores. Mas que isso faz um serviço gigantesco, né? Uma campanha agora, por exemplo, que eles fazem contra o Lula, que fizeram aí a favor do golpe e tudo mais, você vê que eles realmente estão respeitando os seus patrões, né? Olha, Rial, acho que você está sendo injusto quando você fala isso. Porque o Boulos falou, é plural, entendeu? Tem lá o cara, tem o latifundiário nazista, como bem a produção pode colocou até ser aí plural, embaixo, mas o chefe é um só. entendeu? Tem o revolucionário marxista comedor de vidro, que é o Boulos. É tudo, cara. É democracia, novos tempos, entendeu? Novos tempos. Mas vamos lá. Eu queria passar agora, já que a gente está falando em pluralidade e novos tempos, nova política, né? Nova política, eu queria falar para a Júlia comentar justamente sobre esse caso do Mamãe Falei Merda, né? Ele... É engraçado isso, né? Putz, esse cara, ele só faz bosta, porque ele foi lá na Ucrânia, já fez esse papelão de ir lá na Ucrânia fingir que estava fazendo alguma coisa. Aí, o cara é tão imbecil que ele deixa vazar uns áudios falando idiotice, né? Fala, Júlia, fala aí. Eu sei que você vai falar muitas coisas sobre isso. Tem gente especulando, inclusive, que esses áudios foram vazados de propósito, como se fosse uma campanha pra ele. Se for isso, Ele é mais o cara inteligente realmente. ainda. Nossa senhora, nem me fala. Mas assim, eu recomendo que o pessoal procure os áudios, né? Tem cerca de 3 minutos lá pra entender melhor a questão. Mas basicamente ele chega lá falando que as mulheres que estão fugindo da Ucrânia são deusas e não sei o quê, e que é todo mundo gente gostosa e papapá. Até fala de outros membros do MBL, como aquele Renan lá. E basicamente o que está acontecendo agora é que ele tá sendo crucificado, né, como era esperado, e tá para ser expulso do partido dele, tá para ser cassado, inclusive o pessoal tá pedindo a cassação dele. E o que eu acho interessante observar nesse caso, que é um ponto que ninguém está tocando, principalmente a esquerda, né, que é quem está falando mais disso, é que ele tá sofrendo tudo isso por ter por ter vazado aqueles áudios. Ninguém tá ligando, por exemplo, pelo fato dele dizer que tá indo ajudar os nazistas na Ucrânia. Ninguém tá vendo o lado de que ele foi lá, tirou foto com um coquetel Molotov em volta, disse que ia matar os russos e não sei o que mais. O problema é o áudio vazado dele falando bosta. Falou muita bosta? Falou. Mas ele tá sendo julgado por isso, não por ajudar
nazistas, literalmente, sabe? Isso é uma coisa que eu acho interessante, porque dá pra ver o identitarismo meio que mascarando o real problema, né? Vamos colocar na balança. Qual que é o real problema? Ele falar um monte de bosta que ele nem efetivamente fez nada, ou ele ter feito alguma coisa, ido até a Ucrânia, tirado foto com coquetéis molotovs, independente dele ter jogado isso num russo ou não. Essa é a grande questão aí. Rapidinho, Júlia, eu queria aproveitar que você falou do identitarismo e puxar aqui um outro tema também, que eu acho que você falou bem, porque Ela tocou no ponto central, né? o identitarismo é assim, o cara vai lá, fala, eu acho que talvez seria importante que todo mundo tivesse direito de criar um partido, inclusive o partido nazista. Nazista, não sei o quê, tem que prender, tem que matar, não sei o que lá. Aí, grupos neonazistas, financiados pelo imperialismo, queimam um sindicato com gente dentro, papapá, daí a Rússia entra lá, ai, vamos respeitar a autonomia dos ucranianos, etc e tal. Aí é a mesma coisa nesse caso. Aí vai o Mamãe Falei lá, tudo bem que era jogo de cena dele, mas ele vai lá defender os nazistas ucranianos. Aí, tudo bem, beleza, não tem problema nenhum. Aí ele solta lá um áudio que, sei lá, 90% dos playboy no Brasil falam aquelas merda que ele falou. Pois é. Aí, cassação, não sei o que lá, que não sei o que. Mas por quê? Porque, na verdade, os identitários, eles são contra a Rússia, né? Por isso também que eles não ligaram quando o cara foi lá fazer a cena do coquetel Molotov e ligaram pra fala dele, porque, na verdade, eles são contra a Rússia. Então, no ponto dele fazer os coquetéis Molotovs contra a Rússia, ou fingir que estava fazendo, nesse ponto aí, ele está com a mesma política dos identitários, porque é contra a Rússia. Mas aí, quando ele falou as besteiras, aí é o escândalo, né? Mas isso também me lembrou também o que tem acontecido no mundo todo, que são os cancelamentos por parte aí do imperialismo contra tudo que é russo. Aí cancelaram até os gatos russos. Os gatos russos não poderão participar do campeonato lá, não sei, é um negócio que eles fazem exposição, é um festival, assim, aí o gato mais bonito ganha, deve ser isso, né? Eu fico imaginando. Aí os gatos russos não vão poder participar desse festival. Só para pegar a parte que parece piada, mas não é. Uhum. Só que aí nós tivemos o caso do maestro russo, olha, que o nome russo é complicado de lembrar, né? Então deixa eu pegar os nomes direitinho para eu falar para vocês. Bom, antes de eu pegar o nome aqui, nós tivemos a Copa do Mundo, que a Rússia ficou de fora, não vai poder participar das eliminatórias. O Campeonato Mundial de Vôlei Masculino, que estava marcado para acontecer em agosto e em setembro na Rússia, foi desmarcado. Até do videogame da FIFA, a Rússia saiu fora. Você saiu do Bomba Pet, Henrique. Saiu o quê? Do Bomba Pet, quem conhece o Bomba Pet aí vai entender, mas eles Eu não basicamente conheço, tiraram o time da Rússia de lá. Uma cópia dos jogos de futebol por aí, só que de graça e que geralmente é mais atualizado do que a maioria desses jogos de futebol. E por via de curiosidade, em Gramado, que é uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, o pessoal tirou uma estátua de cera do Putin. Isso daí eu vi com também. protesto. Aí, nossa, agora eu tô com o nome aqui, o Valery Gergiev, que é considerado, se não um dos maiores maestros do mundo. Ele foi demitido da Orquestra Filarmônica de Munique e vários espetáculos que ele ia fazer em vários países do mundo apresentando Tchaikovsky foram cancelados. A soprano, que é também uma das maiores do mundo, que é russa, Anna Netrebko, também foi suspensa do Metropolitan Opera de Nova York. Simplesmente por quê, né? Porque eles foram considerados amigos do Putin, ou simplesmente não ficaram contra, né, a invasão russa. Quer dizer, é até bem como diz o tweet aqui do companheiro Rui, né? Para você poder trabalhar, né, você precisa se declarar contra o seu próprio país. Só pelo fato de você ser russo, você está ferrado, né? Uhum. E para terminar, inclusive tem denúncia, né, do Ministério de Direitos Humanos da Rússia, de que vários estudantes que tinham bolsa na Europa estão sendo expulsos das universidades.
Eu acho que isso daí revela, companheiros, uma questão importante, que é pelo tamanho da campanha imperialista contra a Rússia, a situação não deve simplesmente acabar ali na Ucrânia, né? O que eles estão fazendo de proibir a mostra de cinema, de perseguir estudantes, de perseguir a cultura russa de uma forma no geral, né? Essa censura aí frenética de pessoas no esporte, etc., é uma campanha brutal do imperialismo. A gente vê aí que mesmo a esquerda, né, que deveria até fazer alguma demagogia e tudo mais, porque as bases da esquerda, em grande maioria, apoiam a Rússia, não faz. Porque o imperialismo ele está decidido nessa campanha. Isso tem que ficar muito claro, né? É como está colocado aqui no título. Eles estão prontos aí para entrar na força contra os russos. E isso é porque a Rússia está dando um exemplo fundamental para todos os países oprimidos do mundo. Né? Finalmente, você tem que se defender do imperialismo. É uma coisa óbvia, né? Mas para isso você precisa ter a coragem que os russos tiveram, né? A coragem, tudo mais, a audácia que eles tiveram, porque o que eles estão enfrentando agora é uma investida perigosíssima do imperialismo. E né, que a companheira Júlia comentou, porque justamente todos esses cancelamentos, eles usam o mesmo método dos identitários. Então, assim, o cara falou, sei lá, ele defende a Rússia. Aí, então, como ele defende a Rússia, ele é, sei lá, a favor da morte das pessoas, a favor da guerra, não sei o que lá, então cancela ele. Ele não pode ter opinião. Então, toda aquela histeria identitária de cancelamentos, censura, campanha contra fake news, perseguições, etc. E tal, tudo isso, toda essa estrutura, essa estrutura criada pela histeria identitária, que a gente sempre falou que foi impulsionada pelo imperialismo, agora serve para isso daí. E uma coisa muito interessante também é o seguinte, que tudo isso daí é um caso explícito de xenofobia contra os russos. Porque só o fato do cara ser russo, ele está sendo perseguido. Isso é xenofobia. Uhum. Isso é, assim, não é assim que... Não é uma xenofobia abstrata, que alguém falou alguma coisa, né, ofensiva contra um russo. Não, é uma xenofobia mesmo. Os caras estão demitindo, perseguindo, etc. E tal. E cadê os identitários para falar contra a xenofobia contra os russos? Não tem. Na verdade, eles estão a favor, do imperialismo contra a Rússia, né? Uhum. Por isso que também eles não falam nada. Então, acho que esse caso revela bem o que são os identitários, né? Para que serve e como eles estão a serviço do imperialismo. Sempre que o imperialismo quer alguma coisa, se o imperialismo quisesse ser contra a xenofobia, sei lá, dos israelenses, contra os israelenses, por algum motivo, aí os identitários iam falar contra a xenofobia, não sei o que mais. Contra os animais. Não sei o que. Mas, como o imperialismo está contra os russos, então você pode massacrar russos, cancelar, proibir, demitir. Se bobear, você pode até cuspir em russo em praça pública, jogar pedra, que os identitários não vão falar nada. É maravilhoso essa demonstração que a gente está tendo aqui, né? Prática. Bom, vocês querem comentar ou a gente pode passar para a próxima? Porque tem a questão dos corredores humanitários, né? Essa questão ela é bem importante, né? Não, eu ia falar o seguinte, hoje tem o Henrique aqui, né? É verdade. E ninguém virou membro ainda, né? O pessoal podia virar membro para deixar o Henrique mais feliz, o Henrique tá sério e tal. E também chegou coisas aí, Henrique. É verdade, eu abri aqui para olhar, esqueci. Tem um superchat, super sticker de xingar os identitários. Eu ia agradecer aqui o Revolução Popular que mandou o super sticker, mas quando eu ia falar isso, eu lembrei dos identitários e comecei a xingar os identitários. Revolução Popular mandou o super sticker, muito obrigado. Marlon Silva também mandou aqui um super chat. A Tati da Mota mandou também um super sticker pra gente. Eu não sei se esse gatinho que ela mandou é russo, que se for, vai ser cancelado. A gente tem que começar a expulsar também os gatinhos norte-americanos. É verdade, a gente vai fazer uma retaliação aí. Reflexão Sempre mandou super sticker também pra gente. Não sei se eu deixei passar alguma contribuição, mas tem bastante gente aqui, não vai dar pra falar bom dia pra todo mundo, não. O Márcio, antigamente, quando a gente fazia reunião de pauta, o Márcio tinha um papel assim, ele ficava anotando, aí ficava uma lista assim, de umas 50 pessoas que ele dava bom dia pra todo mundo. Mas não sei se vocês têm feito isso. Não nem dá mais, né? Vai ficar o programa todo só falando bom dia de um por um. Mas bom dia pra todos. Né?
Bom, vamos lá, gente. Corredores humanitários, isso é o que tá assim, na imprensa agora de manhã, em todos os jornais, né? Precisa, inclusive, analisar direitinho o que significa, etc e tal, né? Porque tudo isso, você pega as informações pela imprensa burguesa, tem muita pegadinha. Então, você não sabe direito o que é verdade, o que é mentira, se a análise que os caras estão fazendo é real, se aconteceu mesmo, você não tem muita ideia. Mas o que aconteceu é o seguinte, houve uma tentativa de acordo, né, no final de semana, um cessar-fogo, etc e tal, que aparentemente falhou, mas que houve uma proposta da Rússia de fazer corredores humanitários, que são corredores para que os civis possam sair fora, né, para eles não ficarem ali no meio do tiroteio, etc e tal. E aí a Rússia propôs que os corredores humanitários tivessem saída para a própria Rússia e para a Bielorrússia. E a Ucrânia rejeitou isso daí, falando que seria imoral, porque deveria ter saída para cidades ucranianas, etc e tal. Com certeza, né? Você vai abrir um corredor assim para entrarem os nazistas aí da OTAN dentro da Ucrânia. Então, assim, imoral são esses nazistas safados, né? Não, a gente tem que colocar, né? A Ucrânia está fazendo toda uma campanha, né? Como a Ucrânia, a gente já comentou aqui, é o celeiro do nazismo, eles estão fazendo uma campanha chamando nazistas de todo mundo, mercenários, para irem lá lutar contra os russos, né? E isso, na realidade, porque eles estão, sem querer falar palavras de baixo calão, nem mais, mas eles estão se ferrando lá contra os russos. Os russos estão acabando com tudo contra a base militar, fazendo um serviço profissional, né? Inclusive matando o mínimo de civis possíveis. E ainda, né, os russos, que o pessoal gosta de chamar de imperialistas, maléficos e tudo mais, eles estão abrindo corredores humanitários para evacuar todos os civis. Você vê que o objetivo deles não é dominar, destruir a Ucrânia, como geralmente são nas guerras imperialistas, né? Como os Estados Unidos fez aí historicamente junto com a OTAN no Oriente Médio, em outros países e tudo mais. Eles estão querendo, de fato, acabar com a gigantesca ameaça militar do lado do país deles. Você vê em que guerra qualquer país imperialista abriu um corredor humanitário para evacuar os civis e, inclusive, se propôs a receber esses civis. E aí o pessoal começa a atacar. Não, eles querem levar todo mundo para a Rússia, tinha que levar para os outros, porque tem gente que não quer ir para a Rússia e tudo mais. A realidade é que a população ucraniana, né, a gente vê, inclusive, aí diversas figuras russas e tudo mais. A gente vê as manifestações que aconteceram na Sérvia, né, o apoio nosso, inclusive, aos russos e etc. Que a esquerda, né, que a população que sofre lá de fato e é assassinada diariamente pelos nazistas, eles estão com os russos também. Tanto que se abrir os corredores, né? A companheira Júlia até tinha comentado que os nazistas começaram a atacar os corredores humanitários, para você ver o nível dos nazistas, né? São verdadeiros nazistas. Nazista, né? Nazista é nazista, né? De humanitário. O monarca não ia atacar os corredores humanitários, né? Mas, enfim, você vê que, de fato, os ucranianos, eles estão desesperados aí, cometendo uma série de crimes contra a sua própria população para obrigar o pessoal a lutar, né? Tem que ficar lá, tem que ser o escudo humano. Não pode evacuar os civis. Se evacuar os civis, o que a gente vai ter? Vamos perder nossos reféns, né? É quase que isso que eles estão fazendo com o povo ucraniano. Inclusive você falou isso, eu vi uma notícia nesse final de semana que a Rússia está acusando os ucranianos de usarem, vejam só, tem que ver que isso é verdade, lógico, né? Porque informação de guerra é assim, né? Como bem disse o comandante Robinson, sábado, que a gente teve aqui com ele, né? Inclusive, o pessoal pode assistir aí o Esquenta, foi bem legal. Mas eles estão acusando os ucranianos de estarem usando imigrantes como escudos humanos. Manja o nível dos caras. Você vê o nível. É foda. O que a imprensa está noticiando é que os corredores humanitários, que não sei quantos tem, e eles estão dando errado, né? É só isso, que nem o Henrique disse, entra na imprensa, estão criando novos corredores, mas os anteriores não deram errado. Aí, a Rússia abre novo corredor humanitário e Zelensky critica. Só essa parte que eles estão mostrando, né? Eles esquecem de mostrar as próprias denúncias da Rússia,
de que quem está atacando esses corredores são os próprios nazistas. É por isso que está dando errado, porque são os próprios nazistas, as milícias ucranianas, que estão atacando esses corredores. Porque não faria nem sentido se fossem os russos, né? Porque basicamente eles iam fazer isso para afetar a própria imagem. Se eles realmente não se importam com a população, eles teriam tomado a Ucrânia em 2, 3 dias. Eles estão demorando tanto assim justamente porque eles se importam em não prejudicar a população ucraniana, porque esse não é o objetivo, bem como dito anteriormente. Exatamente. Deixa eu agradecer aqui a companheira Daisy, que faz 35 meses que é membro do canal. Ela diz, bom dia, camaradas, avante PCO. A Daisy, cara, ela assiste o nosso reunião de pauta desde o primeiro reunião de pauta. Por isso que, não à toa, ela é de 35 meses membro do canal. Porque quando ela começou a assistir o nosso programa aqui, reunião de pauta, nem tinha a possibilidade de ser demorou membro. um tempão para ser membro. Mas vamos lá. Mas, ó, E ela mandou também aí um super stick aí, né? Mandou no vídeo. Pra gente aí, ó, lá embaixo. Café é importante. Inclusive, eu tô sentindo falta aqui de um café, hein? Inclusive, não apareceu nenhum membro ainda aqui, como bem o Márcio pediu. Ainda dá tempo, temos 5 minutos aí, pessoal. Seja membro do canal. Bom, vamos lá, companheiros. Deixa eu ver qual que é o nosso próximo tema aqui. Vou mandar essa para o Uriel, sobre o financiamento. Bom, isso é uma decorrência do nosso assunto aqui, que a gente já está mesmo da guerra, né? Uhum. Financiamento da OTAN para a Ucrânia. Isso daí a gente fez um compilado de matérias, né? Que saíram aí denunciadas pelo RT, pela Sputnik, em vários outros locais, né? Inclusive figuras do Pentágono já declararam que a OTAN, em todos esses anos que eles estiveram dominando a Ucrânia, né? Foram um total de 8 anos, desde o golpe de 2014, eles já chegaram a repassar o equivalente a 3 bilhões de dólares em armamentos para a Ucrânia, né? Inclusive, esse oficial do Pentágono, né, é um representante, um porta-voz do Pentágono, falou o seguinte: a gente sempre está analisando detalhadamente o que a Ucrânia precisa, né? Tanques, mísseis, bombas de última geração, mais soldados nazistas, etc. E eles estão constantemente enviando essas tropas para lá. Então, mesmo que a Ucrânia não fosse assim, um país oficial, membro da OTAN e etc., a quantidade de armamentos que a Ucrânia recebe é uma quantidade suficiente aí para se travar uma guerra. Isso mostra que a OTAN não tem o objetivo de vamos lá, vamos defender a Ucrânia, vamos todos se aliar na OTAN, porque a OTAN é super legal, ela é a favor da paz, da democracia, olha aqui, a gente é azul, etc., sei lá. Qualquer campanha aí grotesca dos Estados Unidos, né? As campanhas mais tradicionais que eles fazem. Não, o objetivo era muito claro. Eles estão com o objetivo de armar a Ucrânia, de armar todos os países que fazem fronteira com a Rússia, porque eles têm o objetivo de acabar com os russos, né? Como já foi discutido aqui na análise também. Um dos objetivos que eles têm é de fragmentar a Rússia, como já estão fazendo desde o fim da União Soviética. Né? Até hoje em dia, a Rússia está menor do que já esteve em toda a sua história. Está mais fraca do que já esteve em toda a sua história. Né? E por isso o imperialismo está querendo se aproveitar desse momento e com uma ofensiva máxima. Né? Eu não tenho os números aqui, depois a gente pode pegar melhor no RT, no DCO, né? O próprio RT aqui está com erro para entrar, né? A gente vê que eles estão sendo hackeados aí o tempo todo, estão sofrendo todo um boicote também, além de terem sido proibidos na Europa, né? O RT e o Sputnik. Mas, de todas as formas, companheiros, são quantidades gigantescas de armas. Isso precisa ficar muito claro. Eles querem criar uma base militar com poderio nuclear do lado da Rússia. Esse é o objetivo da OTAN. Vamos aproveitar aqui, a gente está no finalzinho, nós temos aqui um incrível momento Pig, né? Eu deixei passar que eu não tinha visto. Hoje tem nós temos um momento Pig, né? Eu tava com saudade do momento Pig. Pode passar a vinheta. Momento Pig com Uriel Schran. Eu de novo? Tá aqui anotado. Tudo bem. Não, é o seguinte, né? O Momento Pig de hoje é quase que uma tiração de sarro, né, do R7. Eu não sei se os companheiros conhecem o jornal R7 e tudo mais. Convido todo mundo para da Record.
convido todo mundo para dar uma olhada lá nessa matéria, que eles falaram o seguinte: o cansaço dos jovens russos que só conheceram Putin como presidente. Aí eles colocaram depoimentos, né, de homens e mulheres entre 20 e 28 anos, que falam que eles não podem se expressar contra a ação da Rússia e tudo mais, porque o Putin é um ditador e etc. Mas o mais interessante é que eles não colocam nome, não colocam vídeo, não colocam literalmente nada. Ou seja, né, dada aí todas as mentiras e a quantidade de fake news contra os russos nesse momento, né, o R7 está inventando histórias fantásticas e fabulosas de uma suposta juventude aí russa que não gosta do Putin, né? Inclusive, se você for ver as falas e tudo mais do pessoal, né, olha o nível que eles colocam, por exemplo. O mundo de Maria, de 21 anos, ruiu como um castelo de cartas na manhã de 24 de fevereiro. Poético. Quando ficou sabendo que seu país iniciará uma suposta operação especial na Ucrânia, destinada a proteger a Rússia da ameaça ocidental dos habitantes de língua russa de um genocídio. Né? Então ela falou que o sistema dela de valores desabou, que ela perdeu a lógica na vida dela, né? Ela se sente traída pelo Kremlin, diz que o Kremlin não escuta ela e tudo mais, mas mais parece isso uma história de um conto de Ninar, quando você vai ver, ou de uma fábula aí qualquer. Então você vê o nível baixo que a imprensa burguesa está indo contra os russos, né? Só mostra aí que na falta de argumentos e tudo mais, o pessoal vai falar qualquer coisa. É que nem falavam que os comunistas comiam criancinhas, que o pessoal come carne de cachorro, que a gente bate em mulheres e tudo mais. Esse é o nível da imprensa burguesa. A gente tem que lembrar de quem que a gente está falando, né? O pessoal vai falar tudo quanto é coisa, inclusive inventar jovens, né? Daqui a pouco eu vou inventar um álbum gigantesco com 40 menininhas que o Putin se encontrou e tudo mais, que ele é um pedófilo, como eles fazem também, tipicamente. Então, é de se esperar, né? Mas você vê que é uma gozação aí do R7, uma matéria completamente de baixo nível, né? Um jornalismo, assim, muito bem feito, do R7 que está hoje no nosso Momento Pig. Companheiros, nós estamos no finalzinho aqui. Eu queria só passar aqui para a Júlia, para ela falar sobre essa questão aí do Jorge Soros da Open Society, que são os amigos da esquerda identitária e tudo mais. Amigos não, né? Os orientadores políticos, na verdade. Eles dão orientação política para a esquerda pequeno-burguesa. Orientação ainda é meio leve, né? A esquerda é quase um cachorrinho perante as declarações do imperialismo. Recentemente o George Soros e a Open Society, que é a fundação dele, fizeram algumas declarações aí em favor da Ucrânia, falando que ela precisa se autodeterminar, ser independente, aquela coisa toda, e precisa de paz e tal, que é um discurso que a gente tem visto muito presente na esquerda desde que isso começou, né? A gente sabe também que o George Soros e a Open Society, assim como diversas outras fundações, como a Fundação Ford, financiam a esquerda direto e indiretamente aqui no Brasil. E essas declarações, a proximidade delas, da esquerda e do rapaz, só mostra como eles ficam repetindo e eles se pautam por isso, pela imprensa burguesa, pelos seus patrões imperialistas, e é isso que eles vão continuar repetindo porque é o que o imperialismo quer. Eu sei que a gente está com o tempo apertado, se os companheiros me permitirem fazer uma pequena propaganda. Mete bronca. Dos diversos variados programas que a gente tem aqui na COTV, eu queria destacar 2 hoje. A gente vai ter o Mundo em uma Hora, né, toda segunda-feira às 3 horas da tarde, que a gente vai tratar sobre a questão da Rússia e justamente isso, né, a questão da esquerda e da reação da esquerda, tanto nacional quanto internacional, frente ao conflito na Ucrânia, a questão da Rússia. E também a Procultura, que é logo depois, às 4 horas, onde a gente também vai tratar de uma maneira mais cômica, né, dessas questões do concurso de gato e não sei o que, essas coisas bizarras que apareceram participa dos dois, né, Júlia? Do Procultura não tanto, eu sou convidada de vez em quando. Dessa vez não estou participando, mas faço a propaganda. Pensei que você estivesse simplesmente fazendo propaganda de si mesmo. Tô brincando. Não. Que isso. É isso aí, os podcasts da Causa Operária TV. Então, peraí, recapitulando. O Mundo em uma Hora, que hora que é?
Um de 1h, 3 da tarde, e pra cultura, 4 da tarde. Ah, Um em beleza. seguida do outro. Maravilha. Companheiros, a gente tem que terminar, né? A gente tem mesmo que terminar, mas na verdade eu tô aqui, né, só substituindo o Chico. Infelizmente, nós precisamos terminar o programa. Senão a produção vai vir aqui, vai queimar a gente vivo. Então, beleza. Ó, agradecer os companheiros que nos assistiram aqui, a audiência. Todo mundo contribuiu, participou aqui. Amanhã, provavelmente, o Chico tá de volta, eu acho. Quem sabe, se eu não pegar ele ali na rua de novo e mandar ele embora, ele estará de volta. E é isso, né? Hoje temos os podcasts que a Júlia falou, a programação da Causa Operária TV segue normal aqui. Bom dia, Júlia. Bom dia, companheiros. Um bom dia, até a próxima semana, gente. Até mais. Bom dia, Uriel. Bom dia, Márcio. Valeu. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.